Ele não deu fé a você para que você o traga para a sua vida, que é o que estão te ensinando por aí. Eu recebi fé, agora eu tenho que trazer Deus, o reino de Deus, as bênçãos de Deus para dentro da minha realidade. Mentira, falso, está errado. Deus te deu fé para você se aproximar de Deus. Sem fé é impossível agradar, sem fé é impossível se aproximar de Deus. A fé te leva a se aproximar dele. A fé não traz Deus para você, leva você para Deus. O nosso tema é a fé dos peregrinos, para dizer a você que essa é a única fé que existe na Bíblia. E aí é importante que a gente faça esse acréscimo à palavra, a fé dos peregrinos, para que isso fique bem pontuado. E depois que eu ler esse curto texto que eu vou ler, embora o texto todo seja capítulo 11, de 1 a 39, nós vamos orar, para podermos então ficar à vontade aqui em cima do nosso texto. Eu vou ler apenas os 4 primeiros versículos do capítulo 11 de Hebreus. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Vamos orar. Graças te damos, Pai querido, por estarmos aqui na tua presença, e por estarmos em torno da tua palavra, e porque podemos crer que ela é a palavra de Deus, e nos abrirmos por conta disso para ouvir nela a tua voz. Permite que cada vida, vida por vida, seja alcançada por esta palavra como palavra de Deus para os seus corações. Que caia por terra toda resistência de racionalidade, toda resistência de tradicionalismo, toda resistência, meu Deus, de pré-conceituações, e na tua infinita misericórdia, permite que somente a tua palavra, a verdade de Deus, prevaleça em nossa consciência, em nosso coração, porque precisamos aprender estas coisas para devolvermos a ti os frutos pelos quais a tua palavra é enviada a nós e que tu esperas receber. É por meio de teu santo Filho Jesus, reconhecendo nossos limites diante da grandeza gloriosa da tua palavra e esperando a revelação da tua glória através da ministração dela, que oramos a ti e em ti esperamos. Amém, amém. Pois bem, meus queridos, como eu disse, a fé dos peregrinos, e eu disse que nós queremos colocar algumas coisas que vão parecer assim, um tanto fora de lugar para você, mas por conta, como eu já lhes disse, desse conteúdo de tradição que a gente traz, porque é uma coisa que é fato, não é? Ninguém nasce evangélico, assim como ninguém nasce cristão, ninguém nasce com confissão alguma, elas nos são ensinadas, ou você as recebe através de uma ministração e vai ser ensino, ou você é criado dentro de um contexto confessional, onde o ensino entra e essas coisas estão lá dentro, etc. E é evidente que aquilo que chega para você, chega com os conteúdos de quem lhe ministrou. Existe também todo um contexto cultural. Então, se você tem algo que pertence ao contexto onde você aprendeu, que é comum ao ambiente externo, você vai começar a fazer trânsito entre o que você aprendeu e o que é comum ao ambiente externo, porque, via de regra, o que vem do ambiente externo é mais massivo, é mais intenso, e acaba, como é padrão, né? Aquilo que é muito repetitivo, cai no plano da normalidade, embora isso não seja verdade. E aí a gente acaba entendendo que a verdade é aquela que todo mundo está pronunciando e dizendo. Por exemplo, uma verdade que é muito comum e que eu estou pondo entre aspas como verdade, que está na boca do povo. Ah, mas eu sou filho de Deus porque todo mundo é filho de Deus. É altamente questionável, né? E à luz da palavra de Deus não se pode fazer essa afirmação. Pois bem, a questão é que fé está dentro desse contexto. Então, quando eu leio fé, quando eu leio a Bíblia falando sobre fé, eu já leio de acordo com os argumentos que estão plantados dentro de mim. Você acabou de me ouvir ler um texto, o versículo 1 do capítulo 11, que traz uma definição tácita de fé. A fé é. O texto afirma, é. Não está dizendo, a fé pode ser, e acontece que, não. A fé é certeza daquilo que esperamos. Uma pergunta direta aqui. Esta é uma verdade para você na sua experiência?
Tudo aquilo que você afirma que está esperando pela fé, você tem certeza dessa coisa que você espera? Eu vou adiantar sua resposta para não tirar sua honestidade. Não. Mas a Bíblia está dizendo que a fé é a certeza do que esperamos. A nossa experiência diz que não. Se queremos ser verdadeiros diante de nós e diante de Deus, a nossa experiência diz que não. Não está dizendo que a palavra de Deus está mentindo. Algo está acontecendo de errado e não funcional conosco. Porque quando ela declara que a fé é a certeza do que esperamos, a fé só pode ser a certeza do que esperamos. Então, tem duas coisas acontecendo aí, dois elementos com o mesmo nome, mas são diferentes. A fé de que a Bíblia fala e a fé que eu experimento, o que eu desenvolvo. A outra coisa em seguida, a prova das coisas que não vemos. Caramba, se nós sabemos que temos uma confissão e vivemos numa confissão em que todo mundo corre para visibilizar, por exemplo, todo um contexto pentecostal, o que as pessoas querem? Que haja visões, uma palavra de confirmação, uma palavra profética que dê garantia daquilo que ele está esperando, que lhe dê prova do que ele está esperando. Isso não é fé. Paulo já disse que se esperamos o que não vemos, com certeza, com paciência esperamos. Quem espera pelo que vê? A partir do momento em que eu passo a ver, eu não espero mais. Se eu não espero mais, eu dei um tiro na fé. Porque a fé é a grande sustentação da esperança. E a palavra esperança está trabalhando aqui, o verbo esperar. Certeza daquilo que esperamos, prova do que não vemos. Então há uma fé aqui e outra aqui. E as duas não são semelhantes. Então algo tem que mudar aqui, porque aqui não vai mudar. É por onde nós vamos hoje, que Deus me ajude a conseguir fazer isso aí em tempo hábil. Não é? A outra coisa que o texto vai dizer, ainda trabalhando com definições, veja bem, é que os antigos, eu estou falando dos peregrinos, não é? Os antigos, pela fé, receberam bom testemunho. Sabe o que significa receber um bom testemunho pela fé? As pessoas disseram, não é verdade aquilo em que ele crê, olha lá. Puderam provar aquilo em que criam. E, em último lugar, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Você já ouviu falar a expressão, já ouviu a expressão fé cega? Tem uma fé cega nele. Fé cega é sinônimo, fé burra. Porque se ela é cega, ela não enxerga nada, não está sabendo coisa nenhuma. E a Bíblia diz que a minha fé tem entendimento. A minha fé trabalha com a minha capacidade de absorver. E esse entender aqui tem muito a ver com o aceitar. Bem, temos mais coisas a considerar a respeito da fé. E antes de considerá-las, aqui dentro do texto, ainda dentro dessa nossa introdução, eu quero dividir com vocês estas informações, que são elas que vão fazer diferença em cima de tudo que vamos abordar aqui. Veja bem, eu estou chamando esse nosso ensino de hoje de a fé dos peregrinos. De onde eu estou tirando isso? Você acabou de ouvir eu ler o texto dizendo, os antigos. Quando você ouve na Bíblia a palavra peregrinos, você pensa imediatamente em Israel antigo, você pensa nos patriarcas, você pensa nos profetas, você pensa naquele povo caminhando 40 anos desde o Egito em direção a Canaã, não é verdade? Afinal, fizeram uma peregrinação. Hoje, dentro do nosso contexto, peregrinar é uma missão religiosa. As pessoas se chamam peregrinas porque elas saem das suas cidades indo até Aparecida ou Aparecidinha lá no interior, ou se saem mesmo de um lugar qualquer, desde que vá a pé, em direção ao que se chamaria de romaria, em direção a um ambiente de missa, de culto, de oferta religiosa, eles se entendem peregrinos. Não é isso que a Bíblia chama de peregrinar e nem de peregrinos. E mais, o termo peregrinos não só não está restrito ao Israel que saiu do Egito e foi para Canaã, então peregrinou 40 anos, e nem também está só restrito aos patriarcas, a Abraão, o primeiro peregrino, nem aos profetas e salmistas, os homens da história de Deus com o povo de Israel. Então peregrino não é uma palavra exclusiva dos israelitas. E também não é uma palavra que morreu na igreja dos primeiros séculos, porque ficou lá com os patrísticos, ficou lá com os apóstolos, que eram peregrinos, indo, façam discípulos de todas as nações. Isso é peregrinar. Não.
Pedro diz para nós, 1 de Pedro 2,11, e aqui o texto de Hebreus que eu vou ler também, no versículo 13, que nós, os crentes de todas as épocas, em qualquer época, em qualquer cidade, em qualquer cultura, a partir do momento em que creram em Cristo, são considerados, declarados, ditos como peregrinos e estrangeiros na terra. Este é um ponto de distinção e que faz diferença absoluta entre quem de fato crê em Cristo e quem não crê nele. Quem crê em Cristo é considerado na Bíblia peregrino e estrangeiro na terra, porque ela deixa de ser o nosso habitat espiritual. A partir do momento em que você crê em Cristo, a Bíblia declara que você passa a ser cidadão dos céus. A nossa cidadania está nos céus, de onde também aguardamos Jesus Cristo, nosso Senhor, Filipenses 3,21. Então Pedro diz que todos nós somos peregrinos. Por quê? Porque Jesus, quando abriu a boca para falar do Evangelho, ele já declarou diante de Nicodemos que aquele que é nascido do Espírito é como o vento, que não sabe de onde vem, nem para onde vai. Lembram disso? João 3,8. Somos peregrinos, somos desinstalados. Não podemos ter raízes e não podemos, porque seguimos na fé que teve Abraão, não é? Vocês já estudaram tipologia aí comigo há muitos anos, há 14 anos, e devem lembrar isso. O crente só foi chamado para seguir nas pegadas da fé que teve Abraão, e Abraão foi o primeiro peregrino, e a primeira coisa que foi dita para Abraão é: desinstale-se. Mas percebe, a gente vai para dentro de igrejas e aprende a ser crente para trazer uma fé que nos abençoe a instalação, que aprofunde ainda mais as raízes que temos, indo na contramão da revelação e da proposta de Deus. Aí quando ele manda um vento que nos arranca, ai meu Deus, e aí vem um espertinho que diz assim para você, espertinho chamado enganador: sua fé falhou. E por isso que as raízes não se aprofundaram como você queria. Coisa séria, né? Eu disse a vocês que aqui mesmo, em Hebreus capítulo 11, versículo 13, o texto diz isso para nós, mas aí está se referindo a eles lá. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido, viram-no de longe e o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Isso é o que nos falta. Pedro diz que somos estrangeiros e peregrinos. O texto de Hebreus está dizendo que aquela gente se entendia, reconhecia que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Isso nos falta. Eu preciso entender que sou estrangeiro e peregrino na terra. Eu não tenho minhas próprias raízes. E quando Deus leva isso muito a sério, Ele faz deslocamentos impensados. E aí eu estou me referindo até a deslocamentos geográficos. Porque a desinstalação não tem a ver com o fato de que você muda de cidade, muda de emprego, muda de igreja, não é isso. A desinstalação tem a ver com o fato de que Deus leva você a fazer renúncias, a abrir mão de coisas que você dizia: é o meu trunfo, eu estou usando a fé para fazer essa conquista. Vamos lembrar que o nosso padrão, que é Abraão, tinha uma promessa sui generis: eu vou te dar uma herança que é maior do que em quantidade do que todas as estrelas do céu e as areias da praia, e no teu filho Isaque eu te daria essa descendência. Aí, num dado momento, Deus chega para Abraão e diz assim: pega a tua bênção, Isaque, o teu único filho, aquele a quem tu amas, para não ficar nenhuma dúvida que ele tinha o outro, né, Ismael, e o sacrifica para mim no altar. E o peregrino foi lá sacrificar. Deus é que, né, não tinha esse propósito, que ele não aceita, isso é uma abominação, não aceita sacrifício humano. Mas teve a resposta que ele estava esperando aos olhos de Abraão, para o próprio Abraão ver. E isso fala de desinstalação. É quando Deus nos pede para sacrificar a própria bênção. Pois bem, mas quando Pedro diz que nós somos peregrinos e estrangeiros na terra, ele está nos equiparando então a esses patriarcas, a esses israelitas daqueles dias de Moisés, caminhando em direção a Canaã. E pensar que você é chamado de peregrino na medida em que eles são, medido na medida em que Deus os mediu, tem que minimamente fazer você entender que Deus está pensando alto a seu respeito. Ele está te elevando num nível de confissão que é do patamar daquela gente, que fez história com Deus, da qual a gente fala hoje, passados milênios. São os nossos heróis da fé, não é assim que a gente chama? Eles relacionados aqui em Hebreus 11, até disse que aqui temos uma lista de heróis da fé. Não, eu digo que é uma lista de testemunhas da fé, porque aqui tem anti-heróis também. Mas a verdade
é que Deus nos eleva ao nível dessa gente, nos equipara a eles, então nos equipara também a um exército de crentes da história de Deus com os homens ao longo de milênios. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia está dizendo que eu sou estrangeiro e peregrino por causa da fé que foi posta no meu coração. E só existe uma fé e um tipo de fé, e só existe uma fonte para a fé. Então, se existe dentro do meu coração uma fé cuja fonte é a mesma, e colocada por uma única e mesma pessoa que a produziu naqueles corações, a minha fé é a mesma fé que habitou na vida daquela gente. Por isso que a Bíblia diz que eu sou peregrino tanto quanto eles, porque o autor é o mesmo, a forma como deu é a mesma, e o objeto de que se serviu para me dar é o mesmo. A fé, a Bíblia diz, está escrito em Judas, capítulo 3, versículo 3, Judas é uma cartinha de 25 versículos, 23, sei lá, 17 parece. E ele diz no versículo 3 que a fé foi dada uma vez por todas aos santos. Outro tanto, como reforço, você vai ouvir a Bíblia dizer para você que a fé é dom de Deus, ao mesmo tempo que também é fruto. Por quê? Porque é a sua resposta de confiança. É dom de Deus. O nosso texto clássico, aquele que nos tornou protestantes, Efésios 2:8, ele é distorcido, e vamos chegar lá, e isso vai trazer algum desconforto, mas eu tenho que fazer isso, porque estamos trabalhando aqui com exposição da verdade. Efésios 2:8 é a bandeira da reforma religiosa, é a bandeira da igreja evangélica, faz parte de uma das solas da reforma, sola gratia, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, vem de Deus, não vem de vocês para que ninguém se glorie. As pessoas leem de uma forma, de uma conveniência carnal, feia e distorcida, Efésios 2:8, eu diria assim, uma forma pecaminosa. Quando Efésios 2:8 diz, pela graça vocês são salvos, mediante a fé, as pessoas entendem assim, a graça de Deus me salva, e a minha fé me leva a experimentar esta salvação. O texto não diz isso. O texto diz, pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, isto vem de Deus. Isto se refere a quê? A graça ou a fé? Não. Isto se refere ao conjunto, ao movimento. Pela graça vocês são salvos mediante a fé. O que vem de Deus? A graça que me salva mediante a fé, porque a fé é dom de Deus. Quer piorar? Leia 2 Tessalonicenses, deixa eu ver qual é o texto, é capítulo 3, eu estou bem longe aqui, então eu tenho que rodar um pouco na minha Bíblia. 2 Tessalonicenses, isso, é um texto chocante. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, Paulo diz assim, versículo 2, orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, vírgula, pois a fé não é de todos. Bate, né? Bate. Sabe o que é este texto, associado a Judas 3, associado a 1 Coríntios 12, em que Paulo diz que a fé é dom de Deus? Sabe o que esses três textos juntos dizem? Que se Deus não pôs no seu coração fé, você está entre aqueles que a Bíblia diz que a fé não é de todos. Se Deus não te der a capacidade de crer, e isso se chama fé que Ele põe dentro de você, você nunca crerá. Pode frequentar uma igreja evangélica, ter títulos, ficar lá dentro, meu Deus, eu já tive o espanto, né? Sou velho o suficiente para me permitir espantar, com coisas que eu jamais sonharia ver na minha vida que pudesse acontecer dentro de uma igreja de confissão evangélica, mas eu vi. Durante o período em que eu fui pastor itinerante rodando por esse Brasil, eu, às vezes, entrava numa determinada igreja, via de regra, ficava hospedado na casa do pastor que me recebia para fazer o trabalho, e às vezes uma semana inteira, convivendo com a família dele, todo dia. Almoço, café da manhã, é claro que todo mundo ficava muito evangélico, muito santo, porque tem a visita de um pastor dentro de casa, né? Mas você não consegue segurar inverdades por muito tempo. A máscara, em algum momento, mostra que é máscara, né? Então as coisas acontecem. Mas aí, também você vê muita verdade, muita sinceridade.
E eu me lembro de ter convivido com a casa de um pastor, a quem eu conheci noutra cidade, muitos anos antes, quando ainda era um membro da igreja, sem nenhuma função específica. Depois deram a ele uma liderança naquela igreja, e aí, quando eu sou convidado para ir para a igreja dele, ele estava em outra cidade, já pastor, casado, e com 2 filhinhos, um bebê de colo, da idade da minha netinha Emily, e um menino de 2 aninhos, que ainda falava meio atrapalhado. Ao longo dos anos, eu vi aquelas crianças crescerem, se tornarem crianças, pré-adolescentes, jovens, hoje estão casados e deram netos a ele. Eu vi a maneira como aqueles pais, aqueles avós, crentes que quando morreram eu chorei de saudade, aquele tipo de gente que marca você. Esses eram os avós daquelas crianças, que produziram aquela mãe. Eu vi como eles foram criados. Mas, durante anos eu convivi com eles, aí eles mudaram no ministério de estado, vieram para São Paulo, e eu continuei convivendo com eles. E agora na igreja deles. E fui vendo eles crescerem, jovens dentro da igreja, participando dos corais do conjunto, etc. Num dado momento, esse filho mais velho, devidamente instruído, já casado, chega para o pai, ou em vias de casar, e diz: não vem mais na igreja. Por quê? Eu descobri que sou ateu. Mas assim, eu nunca te vi ateu aqui, ó, debaixo do meu nariz, a vida inteira. Não, mas eu sempre fui ateu. Nunca consegui crer no Deus da Bíblia, no Deus que você prega, em nada do que você diz, em nada do que a igreja diz, em nada do que as pessoas creem. E agora estou livre, estou em paz comigo, deixa eu viver a minha verdade. Eu sou ateu. Isso já deve ter acontecido há uns 15 anos, ele continua ateu, convicto, convertido à nova religião dele, ateísmo. Não faz guerra contra os pais, respeita esse pai pastor, respeita a irmã crente, respeita, a mulher dele é crente, mas ele quer que ele seja respeitado como ateu, é o direito dele. A fé não é de todos. Isso te escandaliza? Foi a Bíblia quem disse. A gente acha que porque pessoas frequentam a igreja, estão dentro da igreja, que elas creem. A outra coisa que eu quero lhe dizer, por que Deus nos dá fé? Primeiro, você acha, vamos pensar pela cabeça de Deus, olha que ousadia blasfema, mas vamos pensar pela cabeça de Deus. Você acha que Deus confiaria numa confissão que você tivesse que procedesse de você? Você, essa pessoa perfeita, esse sinete da perfeição, lá diante do trono da majestade, você acha que Deus ia confiar numa confissão, numa adoração, num louvor, numa oração, que fosse oriunda de uma fé que você fabricou, uma capacidade que você teve de crer em Deus, que você se afeiçoou, achou bonitinho, você gostou, você ficou convencido de que aquilo é uma verdade, e agora eu posso confessar, e Deus chama os anjos para ver, olha como ele crê em mim. Sabe o que eu posso produzir de bom? Isso. A Bíblia diz que em nossa carne não habita bem algum, e diz que as nossas justiças são como trapo de imundície. Como é que trapo de imundície produz fé que convence Deus de alguma coisa? Mas vocês percebem onde chegamos? Onde a igreja evangélica foi? Porque hoje nós temos aí um volume imenso, mas imenso, gente, é massacrante, de líderes que estão dizendo ao povo: diga para Deus, exija de Deus, requeira de Deus, creia, espere, confesse. Na verdade, isso foi pegar e trazer para dentro do reino de Deus, só que não entrou, com o nome de fé, o que não passa, ensinada pela nova era, oriundo dos hinduístas, como energia mental. Esta é a razão porque de vez em quando você fica atrapalhado quando você vê determinadas pessoas se manifestando, especialmente na televisão, como verdadeiros portentos da fé. E aí você lê alguns textos que diz, grande é a tua fé, mulher. Paulo, cheio de fé. Aí você diz, meu Deus, é isso mesmo, eu sou, ele tem uma fé e eu tenho outra.
A minha é só issozinho aqui, não é nem um grão de mostarda, que Jesus disse que o grão de mostarda pode mandar fazer montes obedecerem sua ordem. Sobrou o que para mim? Piolho. Aí você fica equivocado, né? Ainda vem um santo que chega para você e diz: sua fé falhou. Mas Gilberto Gil já tinha dito para nós que a fé não pode falhar. Não foi? Você queria cantar hoje aqui no louvor, e eu não deixei, né, como louvor. Pastor auxiliar de vocês, foi totalmente apoiado pelo Lucas, pelo Edu. Fui eu que sugeri. Voltando, mas não deixei acontecer, não. Então, não, aí é com o Caíto, não tem nada a ver comigo. Gente, tem gente ouvindo lá, hein? Prestar atenção nisso aí. Gente, então o que acontece? A gente fica ouvindo essas coisas e acredita, né? A minha fé falhou. É esquisito, porque se algo que Deus me dá pode falhar, é Deus ou é o outro? Porque a Bíblia que eu leio diz que ele nem tosqueneja, não falha nunca, e todas as suas obras são perfeitas. Se a fé é uma obra de Deus, como que ela pode falhar? Pastor, mas aí tem a ver comigo. Por quê? Com você. Mas aí Jesus não falou: grande é a tua fé. Se vocês tivessem fé como fé, homens de pequena fé, é a mesma fé, ela lhe foi confiada. Olha o que você faz com o seu corpo. Você sabia que o seu corpo lhe foi confiado? Por que você está sempre correndo para médico, tomando suplementos, etc? Você cuida mal dele, não é verdade? Mas foi Deus que deu. Assim é com a fé. Ele te deu a fé, você alimenta, ela cresce. Você mata ela de fome, ela enfraquece, fica pequenininha, só não vai acabar. Por que Deus me deu fé? Eu estou no texto de Hebreus 11, certo? Então fique com o texto de Hebreus 11 na frente dos seus olhos aí, na Bíblia, ou então, que eu tirei daqui da frente dos meus, ou aí no seu celular. Mas veja o que diz o versículo 6 do texto de Hebreus 11. Olha só: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Este versículo único aqui tem 3 tempos, gente. Não estou falando tempo verbal, não. Tem 3 movimentos, e a gente não presta atenção nesses 3 movimentos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Qual é o primeiro movimento? A fé agrada a Deus. Então ela te foi dada para que Deus tenha prazer. Está certo? Ele se agrade daquilo que você confessa. O nome disso é adoração. O segundo movimento, e ele não é menos importante, pois quem dele se aproxima, é isso que a fé faz. Por que Deus te deu fé e você tem de alimentá-la? Ele não deu fé a você para que você o traga para a sua vida, que é o que estão te ensinando por aí. Aí eu trago Deus de que maneira? Olha que coisa canalha, né? As bênçãos de Deus, que na verdade é o que a gente na verdade quer, né? É o que Deus materializa, o que Deus pode colocar na nossa vida. Então, eu recebi fé, agora eu tenho que trazer Deus, o reino de Deus, as bênçãos de Deus para dentro da minha realidade. Mentira, falso, está errado. Deus te deu fé para você se aproximar de Deus. Sem fé é impossível agradar, sem fé é impossível se aproximar de Deus. A fé te leva a se aproximar dele. A fé não traz Deus para você, leva você para Deus. Por isso que procedeu dele. Porque a nossa vontade, a Bíblia diz que é perversa. Ela é oriunda do nosso coração, e o nosso coração é enganoso. Se a fé procedesse do seu coração, ela te aproximaria de Deus quando? Nunca. O terceiro movimento que você tem aí no versículo 6 é que aquele que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aliás, teria um quarto movimento aí, que é o fato da fé levar você a buscar Deus. Mas eu quero mostrar aqui para você a razão porque Deus te deu fé, para que você se aproxime dele. Entende? E para que você creia nele. Se Deus não puser fé no seu coração, você não crê. Se creres, verás a glória de Deus. E por que ele repreendeu Tomé? Porque ele sabia que tinha fé no coração de Tomé. Ele tinha posto lá. Mas Tomé não exerceu a fé na direção de Deus. Talvez tenha exercido na direção do que ele quisesse. É como muitos crentes estão fazendo nos dias de hoje. Mas a Bíblia diz que se há fé no meu coração, eu preciso crer.
A fé te dá poder para crer, te capacita a crer. Sem fé você não crê. Não crê em Deus, não crê na palavra de Deus. Ela não é palavra de Deus para você. Deus não é Deus para você. Ou vai ser o Deus que você vai inventar no seu coração conforme sua conveniência, mas não o Deus da Bíblia. E aí sim, se não é fruto da fé, esse Deus que foi fabricado é pecado, a Bíblia diz. Paulo diz em Romanos 14 que o que não procede de fé é pecado. Percebe mais uma vez porque que a fé não procede de você? E ela é de Deus, porque o que não procede dela é pecado, o que procede de nós é pecado, a Bíblia diz. Então a fé não pode proceder de mim, ela vem de Deus, e ela vem de Deus para que eu creia nele. Se ele não puser fé no meu coração, eu não poderei crer. Agora então, vamos reforçar isso aqui com estas comunicações que eu quero fazer a você. A fonte da fé é o mesmo Deus que não muda. Se ele é o mesmo Deus, e ele era o mesmo Deus que se manifestou a Abraão, a Moisés e aos profetas, e a fé, ele é a fonte dessa fé, a fé que está no seu coração é a mesma que foi dada a todos eles, é a fé dos peregrinos. É fato que ela vai ser grande ou pequena, não porque Deus te deu pequena. A própria metáfora criada por Jesus, se você tiver fé como um grão de mostarda é o que basta, mostra que ele te deu uma fé que é menor ainda do que grão de mostarda, mas é suficiente. A questão é que a Bíblia nos diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Esta é a razão porque a dinâmica do Evangelho, toda ela é uma só. Discipulado. Alguém ensina a alguém. Indo, façam discípulos de todas as nações. Entende? Esta é a dinâmica da nossa confissão, a dinâmica da fé. Eu aprendo ouvindo a pregação da palavra de Cristo, e ao aprender, a fé cresce, a fé vem, ela aumenta. O texto não está dizendo que se eu ouço a pregação eu passo a ter fé, não. O texto está dizendo que a fé que me foi dada, ela vem, ela vai crescer, ela vai se expandir a partir do momento em que ela for alimentada pela palavra. O inverso também é verdadeiro. Se eu não alimentá-la, ela se esvazia. E ela fica inócua. Fica difícil eu crer. Esse não é o nosso grande problema, crer. Não é o problema de todos nós, crer. Se creres, verás, e aí eu não creio, não vejo. Esse é o grande problema. Mas depende de quê? Então, com isso, ao declarar aqui para os irmãos o que a Bíblia diz, que a fonte da fé é Deus, e é o mesmo Deus, e não muda, então é a mesma fé, eu estou mostrando para você que você não produz fé. E se eu pudesse produzir fé, eu teria uma coisa na Bíblia chamada mérito, que não existe. Qual seria o meu mérito? A minha fé e o tamanho da minha fé. Não só a minha fé, mas quanto maior ela fosse, mais mérito eu teria. É isso que nós queremos, é a nossa carnalidade, a nossa natureza adâmica. Criamos ícones, aplaudimos líderes que nós achamos que têm muita fé e queremos pegar proteção debaixo da fé deles, do guarda-chuva dessa fé que eles praticam. Mas, na verdade, o que eles estão vivendo, se eles têm muita fé, é que estão se aproximando mais de Deus do que você, que não está exercendo a sua, porque ela te foi dada para você se aproximar de Deus. Mas a verdade é que ele não tem mérito por ter uma grande fé, assim como a Bíblia não bate palmas para aqueles a quem ela diz, a respeito de quem ela diz, que são pessoas como aquela mulher Ciro-fenícia, de grande fé, ou Paulo, cheio de fé. Mesmo porque a questão cheio de fé também tem a ver com manifestação do Espírito de Deus. Ele te enche de mais fé, sempre é Ele a fonte, entende? À medida que você se abre. Se você dá lugar para o Espírito, deixem-se encher pelo Espírito, Efésios 5,18. O que é que ele vai trazer junto no pacote? Mais fé, mais fé, mais fé, mais capacidade para crer. Quanto maior a fé no meu coração, maior a minha credulidade, a minha capacidade de crer. Se tu creres, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Linda esta oração, verdadeira, simplória, mas confessional. E Jesus o abençoou. Se tu creres, o Senhor disse para aquele homem que estava pedindo socorro a respeito do seu filho: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha pouca fé, na minha incredulidade. E nós confundimos fé com crer. A fé é um subsídio, o crer é um subsídio, é um derivativo da fé, entende? A fé é a causa, a fé é a causa, a fé é a mola,
é o dínamo de crermos. Pois bem, o texto de Hebreus 11 começa definindo fé, e aí é bom que nós pensemos em coisas apropriadas e esclarecedoras a respeito dela, que eu vou repetir para você e passar adiante. Já disse, ninguém produz fé, é Deus quem produz. A fonte é a palavra de Deus. E quando diz que a fonte é a palavra de Deus, isso estabelece que a fé não é folclórica, não é fantasiosa, não é uma crendice de jeito nenhum, e nem é supersticiosa. Ela não depende, não necessita e dispensa visibilidades. Ela dispensa sal grosso, água no copo, ela dispensa, entende? Ela dispensa talismãs de qualquer ordem, o nome disso é superstição. Se a fé depender de alguma coisa, orar por uma blusa, jogar um óleo na casa, o nome disso já não é fé, é superstição. E há um deslocamento imediato da fonte para o objeto. A fonte deixa de ser Deus e passa a ser o objeto que foi sacralizado. E o nome disso é superstição, fantasia, fé enganosa, não procedente da verdade, e isso é um mal em si mesmo. Logo, ela é divina, não é humana. Se ela não é humana, ela é moral. Por que ela é moral? Porque o sinônimo exato e absoluto para a fé é confiança. O justo por sua fé viverá. O justo pela fé viverá. Esta é a tradução exata de Abacuque 2,4. O justo pela fé, nós somos justificados pela fé. O que significa justificados pela fé? Efésios 2,8. Pela graça eu sou salvo mediante a fé. Deus me aplica a justificação de Jesus, que eu só posso receber pela fé. Eu não estava lá no Calvário. Está certo? Não tem mais volta para mim. Ou é pela fé ou não vai acontecer. Então ele me capacita a crer. O justificado pela fé, o justo pela fé, viverá. Ou o justo por sua fé, viverá. Olha como eu dependo disso que Deus tem de fazer dentro de mim, porque está falando de vida e vida espiritual. E aí significa a minha confiança em Deus. Se é a minha confiança em Deus, esse é o seu aspecto moral. É o seu significado moral. Porque é evidente, quando eu desconfio de alguém, a primeira coisa que vai acontecer, se a pessoa souber que eu estou desconfiado dela, é ficar ofendida. Primeiro que você não conseguirá conviver com essa pessoa em quem você não confia. E Amós já disse para nós, andarão dois juntos. Andarão dois juntos, não, mas é ali que está falhando, viu, Fábio? Está caindo em pecado aí, porque o som está sumindo, mesmo que eu enfie na boca aqui, ele não aumenta. Então, observe, o que vai acontecer, como Amós disse para nós? Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Claro que não, e a nossa experiência humana, nós que somos falhos, atesta isso. Se eu não confio numa pessoa, eu não convivo com ela. Ou ela não vai conseguir conviver comigo, mesmo que eu use de engano. E vai se sentir ofendida, e com toda razão, ofendida, porque ela foi objeto da minha desconfiança. Nada pode ser mais imoral. Quando eu confio em Deus, eu estou fazendo declarações não verbalizadas da ordem ou da altura da glória de Deus. Eu estou dizendo que Ele é fiel, que Ele é imutável, que Ele é perfeito, que não importa o que esteja acontecendo, eu continuo confiando nele e crendo nele. E esta é uma verdade. Foi exatamente o teste que Satanás quis fazer com Jó, e Deus provou até o fim que a fé que havia no coração de Jó era genuína, é o ponto para onde nós iremos agora. Então, como eu disse, ela pode ser maior ou menor, mas é a mesma, ela não tem outra qualidade. Então, nós temos de atentar para o fato de que a Bíblia nos mostra o valor e natureza da fé. Veja, ela é trabalhada por Deus, ela não foi simplesmente colocada dentro de mim e deixada a meu critério de mergulhar na Bíblia para alimentá-la ou não. Já aqui temos um problema, não temos? Se dependesse só de nós cuidarmos da nossa fé, você pode dizer isso tanto quanto eu, não é verdade? Não é o que você ouve em WhatsApp, no telefone, 7 dias por semana? Se for deixado por nosso critério alimentar a fé e fazê-la crescer, ela vai descer ralo abaixo. Então Deus faz alguma coisa com ela. Ele põe a fé no meu coração, Ele me dá a mordomia dessa fé, Ele me compromete, me responsabiliza, porque são formas de eu glorificá-lo ou ofendê-lo, dependendo do movimento que eu faço, com essa fé que Ele pôs no meu coração.
mas Ele também se encarrega de trabalhar essa fé. E aí eu quero que você leia comigo, por favor, um texto antipaticíssimo, mas absolutamente verdadeiro, como toda a palavra de Deus, por menos que gostemos dele. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. A primeira carta, capítulo 1, versículos 6 e 7. Ele diz assim para nós: nisso vocês exultam. Ele começa falando de vibração, de alegria, de entusiasmo, aqueles cultos de... nisto vocês exultam, ainda que por um pouco de tempo, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser. Ele não diz, ainda que incidentalmente aconteça que sejam, não. Ele está fazendo uma afirmação categórica, ainda que por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Alguém vai tomar isso a seu cargo. Alguém vai tomar a seu cargo e entristecer você por todo tipo de provação. É antipático ou não é? Claro que é. Eu creio, já sou chamado de peregrino, já tiraram as minhas bases e eu já fiquei meio desconfiado. Agora alguém vem e diz, eu botei uma fé aí no seu coração e eu preciso trabalhar essa fé. Ah, que bom, trabalha, Senhor, trabalha em mim, então, eu vou te dar todo tipo de provação, e isso vai te entristecer. Ô raio, não foi isso que me disseram no dia que compraram a minha confissão, não é? Disseram que eu ia andar na crista da onda, que ia ter um show da fé, que eu ia estar sempre triunfando, não é? Não, aí chega agora alguém e me diz, não, todo tipo de provação você vai receber. Vamos continuar? Assim acontece, pronto, ele não ficou calado, ele foi além para explicar e deixar tudo estabilizado. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína. Então todo tipo de provação que te entristece vem para fazer com que haja prova de que a fé que você tem é o quê? Genuína. Você sabe de onde saiu essa palavra, de que Pedro se serviu para definir o resultado da prova da fé que Deus nos faz? Esta era uma palavra que era usada naquele tempo unicamente para falar de teste de metal precioso. Como é que se podia atestar que uma determinada barra, um determinado metal era de fato prata ou era de fato ouro? Tinha de ser provado pelo fogo. O que acontecia com aquele metal? Ele tinha escórias, certo? Ele tinha resíduos que não eram genuínos, não pertenciam ao ouro, mas estava lá dentro misturado, e todo mundo que olhava aquele amarelo brilhante dizia, olha que pedra de ouro lindo, que lâmina de ouro linda. Aí jogava na fornalha e as escórias começavam a estourar para tudo quanto é lado, e o ouro derretia até ser conformado outra vez, e aí o que saía disso era a prova final de que este metal é genuíno. Foi provado, toda a impureza foi posta para fora. Ele está dizendo que é exatamente o que Deus faz comigo e com você a nível da fé. O que sobra depois da provação é uma fé genuína. Eu uma vez ouvi um ateu fazendo uma crítica da Bíblia, e uma crítica em cima do livro de Jó. É muito fácil criticar a Bíblia através do livro de Jó. E aí ele foi falando, dando as suas pancadas todas. A primeira coisa que ele foi mostrar é que quem crê, o cristão, aquele que crê em Deus, aquele que crê que Deus existe, etc., é burro. É uma pessoa sem racionalidade, é uma pessoa que é enganada por qualquer um, se deixou enganar por uma historinha dessa natureza. Aí ele pega o livro de Jó e ele vai falando, né? Veja só, eles conseguem dizer que o Deus que fez todas as coisas é um Deus bom, é um Deus que ama, mas olha o que ele fez na vida daquele desgraçado. Arrebentou com ele assim. Aí quando ele chega no versículo em que o texto diz assim, aí levantou Jó e disse, ainda que ele me mate, nele esperarei. Ele, estou fora, eu lá quero saber de uma religião dessa, tão idiota, tão burra a esse extremo, que alguém leve tanta pancada na cabeça e depois diga, ainda que me mate, eu vou continuar confiando nele. É burro demais para o meu gosto. Eu fiquei lendo o ateu escrever isso lá a respeito de Jó e dizer, não, você nunca vai entender. Você nunca vai entender. Você nunca vai entender que ainda que ele te mate, significa, eu aceito a morte vindo das tuas mãos, porque ela me leva para ti.
Eu aceito o que vem das tuas mãos, porque tu tens o controle, tu és o Senhor da minha vida, tu és o dono, tu fazes como quer e tu queres o melhor para mim. Tu estás tirando as impurezas das pedras preciosas da minha fé, para torná-la genuína e poder ser aprovada por ti. Mas o texto vai além, e ele diz no finalzinho do versículo 7, que ela é aprovada para se provar genuína e resultar em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Ou seja, a fé que te foi dada é provada para que Jesus seja glorificado por meio dela. Entende? Quando prenderam Policarpo, bispo de Éfeso, ele foi um dos discípulos de João, um dos últimos. Ele estava com 86 anos, ele tinha ido para Roma, e já não havia quase mais ninguém lá em Roma, por causa da perseguição do Domiciano, e ele estava lá, nas catacumbas, pregando para a igreja, e é evidente que os seus discípulos o escondiam, porque o império estava que estava, né? Para destruir todos eles, uma perseguição ferrenha, que incluiu inclusive os judeus, inclusive é bom, né? Incluiu os judeus, e aí chegou a vez de um capitão achar, por denúncia, onde Policarpo estava escondido. Ele era o único líder da ocasião, então vamos acabar com o líder, corta essa cabeça, morre o corpo, né? Era assim que eles entendiam. Aquele tempo, havia saído um decreto, que já estava rolando há bom tempo, de César, por conta do fato de que o discurso dos cristãos era Christus Kyrios, Cristo é o Senhor, e César dizia que o povo tinha que declarar César Kyrios, César é o Senhor, e Deus, né? E então eles começaram a tomar esse dístico dos cristãos como uma ofensa, uma afronta. E aí, quando levavam os cristãos à pena de morte, eles davam a eles a oportunidade de mudar o discurso, e diziam, declara, César é o Senhor. E o capitão foi, que louco, atrás de Policarpo, para chegar no lugar onde Policarpo estava, e chegou, e achou. E aí pegaram ele, trouxeram para o lado de fora, e ele olhou para aquele idoso, carcomido na sua velhice, e disse, você é que é o líder dos cristãos desta seita? Você é que é o seu Policarpo? Sou eu. Policarpo é o senhor? Sou eu. Meu senhor, quantos anos o senhor tem? 86. Olha só, eu vou voltar para César, eu vou dizer a César que achei o senhor já sabe o que ele mandou fazer, o que lhe espera. O que lhe espera é uma pira na Praça de Roma. O senhor vai ser queimado vivo. Mas eu vou voltar para César, e vou dizer a César que eu o achei, e que diante de mim o senhor deu um testemunho mudando o seu discurso, e o senhor declarou aos meus ouvidos e aos ouvidos dos soldados que estão aqui como testemunha, direito romano, né? César é o Senhor. O senhor só tem que dizer isso, eu viro as costas, vou embora com a minha soldadesca, e o senhor fica aí em paz e sossegado. Ele pegou e disse, então tome a minha confissão, Cristo é o Senhor. O senhor está louco? Uma coisinha tão pequena, o senhor só tem que mudar isso, é menos de 1 minuto. Foi a palavra que ele precisava ouvir. Eu tenho servido ao meu Senhor por 86 anos, e há 86 anos ele me é fiel. Não é agora que por 1 minuto eu vou ser infiel a ele. Cristo é o Senhor. É evidente que foi levado para Roma e queimado em praça pública. Para que a fé que vocês têm, muito mais provada do que o ouro que é refinado pelo fogo, por muitas provações, se prove genuína e redunde no louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Vocês não acham que o céu inteiro se dobrou diante de Deus, com a glorificação de Policarpo, com a glorificação de Jó, com a glorificação de Maria diante do sepulcro de Lázaro, quando ela tinha tudo para dizer a Jesus, eu prefiro o outro, e ela disse, tu és o Cristo, Filho de Deus, o único que devia vir ao mundo? Claro que sim. Terminando, meus irmãos, porque, não é? Eu quero fazer o Theo depois saber que não foi isso tudo, como ele pensava. Eu quero apenas jogar isso aqui para vocês, depois de toda essa exposição que eu fiz, em cima do texto de Hebreus, capítulo 11, e aí a gente encerra. Eu disse que eu ia citar textos, versículos do texto de Hebreus 11, para corroborar os argumentos que eu quero mostrar. Sabendo disso tudo,
que era o que nos cabia discutir esta manhã aqui. Quero lembrar a você que o que temos na fé peregrina, as características da fé peregrina, foram colocadas pelo autor de Hebreus aqui no capítulo 11, com o propósito de mostrar que é a mesma fé que está no coração da igreja de todos os tempos. Não há uma fé diferente. As circunstâncias e locais mudam, mas as adversidades pelas quais eles foram provados são para nós por outras vias e de outras formas. Acontece que se eu estou me escudando numa falsa fé, eu não vou reconhecer, sequer reconhecer, muito menos aceitar essas adversidades que constrangem, Mas uma pergunta aqui, a queima-bucha, e que cabe neste momento, senão o que fazemos aqui não tem validade. Houve alguma vez em que você não se decepcionasse, orando e esperando sobre alguma coisa que não veio, ou quando veio foi totalmente invertida? Bem, eu perdi a conta. Vezes sem conta eu pedi a Deus alguma coisa e esperei e precisava e não veio a resposta. E quando veio, algo que seria a resposta foi totalmente contrário ao que eu esperava. Isso é ou não é adversidade? Mas ele continuou sendo meu Deus, por isso que eu estou aqui pregando hoje para vocês. Ele não tinha obrigação e nem teve de me explicar. Ele não tem que dar explicações a nada a nós. É você quem descobre na rolagem do tempo que tudo estava no devido lugar. É só isso. E aí você entende, é o meu Deus. Então as adversidades são as mesmas. Mas veja, o autor de Hebreus está nos dizendo que essa fé trabalha com contrastes. É isso que eu acabei de dizer e vou provar no texto. Trabalha com contrastes. Observe, tudo que nós queremos de fé, tudo que entendemos, o positivismo que andam ensinando por aí de uma falsa fé, é só o que temos nos versículos 29 a 34. Ele teve o cuidado de relacionar isso para nós, eu vou ler para vocês. 29 a 34. A fé nos leva a obter e a realizar conquistas. Veja, pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados, não havia fé lá. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes, mesmo sendo prostituta Raabe. Ainda foi entrar na genealogia de Jesus depois. Que mais direi? Aí ele cresce. Não tenho tempo para falar de Gideão. Quem conhece minimamente a história de Gideão sabe que ele está falando de conquistas. Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Estes personagens aqui, desta relação do autor de Hebreus, viveram proezas suficientes para a gente dizer, eu quero essa fé, é isso que eu quero, é nisso que eu creio, não é assim? É por isso que eu estou dentro da igreja, porque eu quero viver isso aí. Só quero lembrar a você que o texto não está dizendo aqui que Davi não teve batalha, que Davi botou em fuga exércitos de estrangeiros sem guerra, não existiu nada disso. Ele teve a conquista, mas a conquista veio derivada de um enfrentamento, de um desafio. Mas logo depois você vai ter o contraste. Ao mesmo tempo que ele te dá uma relação de 5 versículos falando de conquistas, ele vai te dar uma relação de 5 versículos falando de perdas, pela mesma fé, a partir do versículo 35. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Eu acabei de contar a história de Policarpo. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. E o texto está dizendo que eles são os mesmos peregrinos, heróis da mesma fé de todos os outros que ele chamou de conquistadores. Você pode dizer amém a isso? Amém.
ela nos capacita a receber. Veja o versículo 2 com que eu abri. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Isso a gente quer. Depois os versículos 11 e 12 vão corroborar isso nas pessoas de Abraão e Sara. E o texto diz para nós: pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. A fé te capacita a receber. Ela nos capacita a renunciar. Foi uma das minhas primeiras falas hoje aqui. É o desinstalar, é o que torna você peregrino. E o texto diz que ela te capacita a renunciar, são os versículos 23 a 27, como eu disse, vou apenas ler. Pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. E aqui já houve a primeira renúncia, você conhece a história e sabe, Joquebede colocou o filho num tonelzinho e que pôs a deriva no rio Nilo e ele foi embora, ao Deus dará. E isso é renúncia para salvar a vida da criança. Pela fé, o texto diz que ela fez isso. E aí o texto continua dizendo: pela fé Moisés, esse mesmo, já adulto, recusou-se a chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, outra renúncia, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. E é bom que se diga, a fé nos capacita a perseverar, que é esperar. E em último lugar, ela nos habilita a abençoar e cultuar quaisquer que sejam as circunstâncias. Então eu vou ler os versículos 20 e 21. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Depois o versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Como a fé procede de Deus, ela é eterna. E o que acontece comigo e com você é que a fé deixa um legado na nossa vida. Você parte e as pessoas continuam crendo por conta do seu testemunho. E aí é o que você tem. A fé que nos habilita a abençoar. Abel continuou abençoando muitas pessoas pela sua fé depois de morto. Em último lugar, o versículo 17, que diz: pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. O texto está dizendo que ele abençoou Deus e cultuou Deus a despeito do conteúdo do seu culto. A fé, uma vez por todas, dada aos santos. A fé não é de todos. São 2 máximas da Bíblia com que eu comecei isso aqui. Também eu disse aos irmãos, ela não é folclórica, ela não é fantasiosa, ela não é supersticiosa, ela não se desloca para talismãs, para símbolos, para coisas. A fé nos foi dada para nos aproximar de Deus. A fé nos foi dada para nos capacitar a crer. E ela é a única que nos foi dada. É a única comprometida com agradar a Deus e não agradar a quem a tem e a exerce, que é outro engano que nos tem sido impingido. A fé não foi dada para que você ganhe alguma coisa. A fé te foi dada para que Deus ganhe através da sua vida. Amém? Amém. Resta saber, esta é a fé que você quer permitir no seu coração? Quero lhe afirmar, não há outra. Qualquer outra é subproduto religioso e não é procedente da verdade. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu gostaria de desafiar você a fazer a oração daquele homem diante de Jesus, rogando pelo seu filho. Eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. O meu Deus e o seu Deus é tão grande, é tão glorioso, é tão além da nossa capacidade de crer e de perceber, que por mais que nele creiamos, ficamos a desejar em muito.
O nosso culto, a nossa adoração é fruto da fé que está em nosso coração, entende? Você dá na medida do que você vê. Você lembra que os sacrifícios do Velho Testamento eram determinados com oferta de vários tipos de animais, tamanhos e tipos. Começava-se com novilho e ia até a rolinha do campo. Então havia 5 tipos de animais a serem ofertados: o novilho, o cordeiro, a ovelha, a pomba e a rolinha. E o texto deixa claro que quem dava o novilho era aquele cuja mão alcançava tanto. Mas Deus não deixava ninguém de fora, porque se você não tivesse condições de ter sequer uma cabra para oferecer a Ele, podia ter um pombal em casa e pegar a pomba e oferecer. Mas se ainda assim fosse difícil, sacrificante, e não tinha nem condições de criar pombos para oferecer a Deus, vai para o campo, pega uma rolinha e oferece. Mas a verdade, ainda que o texto de Levítico esteja contemplando as dificuldades, a pequenez do ofertante na sua capacidade financeira, isso tem uma atribuição para mim e para você, em termos do conteúdo da nossa fé. Que não seja porque eu dou a Deus uma rolinha, porque tudo que Ele vai merecer de mim é uma rolinha, no meu culto, na minha forma de adorar, o que não me custa nada. Que não seja eu dou a Deus um novilho, porque olha o culto que eu ofereço, não é? Olha quanto trabalho me dá. O nome disso é meritocracia, isso não existe no reino de Deus. Mas que seja a glória dele para mim é de tal ordem, que eu vou vender a rolinha, a pomba, o cordeiro, a cabra, até comprar um novilho e poder oferecer o novilho a ele. Como disse Davi, não darei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. O tamanho do seu Deus para você, o que a sua fé lhe permite ver nele, é isso que você vai veicular através da sua forma de adorar e de servir. Não esqueça que para te alcançar e dizer que te ama, Ele sacrificou o seu filho. Ele não está te pedindo nenhuma obra. Ele está apenas dizendo: eu sou o Deus que te recompensa. Saiba me adorar na medida da fé que está no seu coração. Pai, nós estamos diante de Ti, reverentes diante da palavra que ouvimos, e queremos, antes de tudo, rogar a Ti, em nome do Senhor Jesus, que venhas expurgar do nosso coração tudo aquilo que seja uma falsa fé, uma quase fé, um arremedo de fé, alguma coisa que nos foi impingida como fé, mas que não está procedente da verdade, que não tem a tarimba, que não tem a têmpera da fé bíblica. A fé que é a única que está comprometida a nos aproximar de Ti, a Te agradar, a exaltar o Teu nome, a Tua altura. Tua palavra é clara quando diz: o meu justo pela fé viverá, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não queremos estar entre estes, Pai. Nós queremos estar entre aqueles que se aproximam de Ti e por meio de Jesus te oferecem sacrifícios agradáveis a Deus, sacrifícios de louvor. Aleluia. Rogamos que nos encharques o coração dessa consciência da Tua grandeza e da Tua glória, da gratidão profunda que regurgita na forma de adoração, meu Deus, de dentro de nossos corações. Encharca, ó Espírito de Deus, o nosso coração com essa fé que procede de Ti. Apaixona o nosso coração por esta palavra que a alimenta e ajuda-nos a alimentarmos esta fé nesta palavra e por Teu amor, a receber o trabalho, o Teu investimento na nossa fé, na nossa vida, para que cada dia confiemos mais e aquilo que seja fruto, produto da nossa confiança em Ti, redunde no louvor e glória do nome santo de Teu Filho Jesus. Para isso nos tem chamado. E em últimas palavras queremos render a Ti a nossa gratidão, porque nos fazes contar, por conta da Tua misericórdia e graça unicamente, entre os que têm fé no Teu nome, entre os que são chamados para crer em Ti. Nós Te glorificamos, porque esta é obra Tua, este é mérito Teu, por meio de Teu santo Filho Jesus, em quem nós Te adoramos com gratidão e para o louvor de Tua glória. Amém, amém. Deus Te abençoe, até nos vermos da próxima vez, em nome de Jesus. Pastor